Daquele jeito, Edu Panzi, no limite do limite, na última bola, o Galo está classificado, Panzi. No último minuto de jogo, com um gol de 4 milhões de reais. Do tímido, mas atento Alan Minda, né, Cirilo? Esperou o vacilo de uma defesa que não tomava gols em casa há mais de 600 minutos. Essa defesa bateu cabeça no último minuto que tinha para não tomar gol. E o Alan Minda, o time do Minda, porém atento, recuperou e frio, na frente do goleiro, jogou no ângulo para fazer o gol que coloca o Atlético nas quartas de final da Copa do Brasil. E foi daquele jeito, como a gente já imaginava. Um jogo tenso, amarrado, ninguém quis se arriscar muito, em que o Atlético teve o controle da posse de bola, mas criou pouco. E as poucas chances que criou, como tem sido, desperdiçou. Na cara do goleiro, perto do gol, e não conseguiu tirar o 0 do placar. Sofreu lá atrás alguns momentos também. E como tem sido, foi salvo por um goleiro espetacular. O Everson fez uma defesa de cinema, num lance que poderia ter colocado o Juventude na frente do jogo. Mas quis o destino que no lançamento do Lianco, a zaga que não sofria gols há centenas de minutos como mandante, bateu cabeça. E Alan Minda colocou o Atlético na próxima fase da Copa do Brasil. Foi sofrido, foi tenso, desgastante, mas Copa não se joga, se vence. E o Atlético venceu o mata-mata e tá na próxima fase. Galo classificado, Ale Marques. Ô Cirilo, é brincadeira, né? Este confronto estava desenhado para ir para os pênaltis. Eu já não tinha mais esperança, né? Um jogo os dois jogos muito equilibrados, né? Com a defesa do Juventude se sobressaindo na grande maioria, né? Ia ser mais um 0-0, uma defesa que pouco sofre gols em casa, então há muito não sofria, né? E olha só, Cirilo, a Copa, cara, assim, no final das contas, pouco se importa se é no sufoco, se é nos pênaltis, se é no gol no último minuto. O importante é você passar. E o Atlético passou com requintes de drama hoje, Cirilo, assim como foi contra o Ceará na fase passada. E pouco importa. O importante agora é comemorar essa classificação, né? E entender que a competição ela vai tomando um corpo importante, principalmente agora nas quartas de finais, com quem o Atlético vai enfrentar na sequência, a gente vai esperar para ver, né? Mas vem pedreira por aí, a gente não tem dúvida disso. O Minda premiado no final, né? O Minda, como o próprio Panzi trouxe, da sua timidez, mas quando tá dentro do campo consegue, né, com o seu jogo, tá presente. Ele foi decisivo ali atrás contra o Cruzeiro e hoje também, né, numa pichotada da defesa do Juventude, que sempre joga muito certinha, né? E eu tô vendo o gol aqui no monitor e sofreu ali no final, mas é um time muito ajustado. Esse Juventude, pelo que mostrou nesse confronto contra o Atlético, a gente até pode cravar que é um sério candidato a se enfrentar novamente na primeira divisão do Campeonato Brasileiro do ano que vem. O Atlético, parabéns pela dedicação, fez um jogo justinho, né? Não sofreu na partida, jogou de forma ofensiva, buscando gol, num jogo fora de casa, muito equilibrado, que traz a classificação para a próxima fase, Cirilo. Edu Panzi, CSN anuncia o melhor em campo. Quem foi, Edu? Contribuições durante todo o jogo defensivas, participou muito do Atlético com a bola nos pés, mais de 90% de acertos nos passes e com muitos passes no campo de ataque. Para mim, o melhor em campo hoje, Lianco, voto do Edu. Alô, Marques. Eu vou no Lianco também, fez uma excelente partida, muito seguro, por cima, por baixo, e arranjou esse lançamento aí no final. Os dois zagueiros disputaram a bola, os dois se desentenderam, a bola mela pro Minda e ele, em condição legal, só vira e bate pro gol. Aliás, os zagueiros, repare que eu falei foi o no Gabriel plural. Pinheiro e o Titi, né? Os zagueiros estavam mais inteiros na bola do que o Minda. Não, o Minda nem foi na bola. A bola melou pra ele. E a classificação é essa, o Atlético tem 4 milhões na conta, faz o Pix CBF, está quartas agora?
Quartas, né? Quartas de final. Quartas de final. Classificação culposa, CJ? Sem intenção de classificar, não? Não, o Atlético fez um bom jogo. Foi estratégico? Fez um jogo Guardou pro último minuto? Não, isso aí não Aí tem também. no futebol. Aí você deu uma forçada, né? Mas o Atlético perdeu grandes chances com o Coelho, com o Bernard, com o Igor Gomes. Você pode pegar aqui uma mão cheia de grandes chances que o Atlético criou fora de casa, controlou, teve mais posse, não sofreu tanto, embora seja muito difícil jogar contra o Juventude aí no Alfredo Jaconi. Teve as chances e passou quase todo o jogo girando a bola ali na intermediária defensiva do time do Juventude. O Atlético foi mais eficiente, foi mais inteligente, foi mais feliz do que foi no jogo de ida na Arena MRV. Com certeza. Posso só... Antes, Diguinho, porque a resenha nós vamos ter resenha. Em relação ao lance do gol. Último lance do jogo. Estourão pra área. E quem tá lá pra brigar é o seu atacante de 1,94 m? Esse nunca, né? Não. Esse não. Era o seu de 1,20. O melhor em campo, temos que botar aqui. Quem é que leva o prêmio, Gilberto, de melhor em campo? Se você der o prêmio, quem vai ser o prêmio? Não. Vai ser Ó, eu elogiei aqui o Dudu e o Minda, que entraram bem. Aí... o Dudu participou bem nos lances, o Dudu, na minha opinião, sofreu pênalti, tá? Depois a gente pode rever aí. Ficou na dúvida se era o Minda ou o Dudu, quando mostra, e mostrou uma vez só, viu? Passou uma vezinha, só rapidão assim, pelo menos eu identifiquei um toque no pé direito do Dudu e ali ele cai. Me parece que é o mesmo lance, né? Porque não teve nenhum lance parecido do Minda, porque a gente ficou na dúvida aqui, o Minda, foi o Minda ou foi o Dudu? Foi o Minda. Eu acho que teve esse lance ainda, mas depois a gente vai ver com mais calma, também não quero cravar não, mas foi um bom jogo do Atlético, tá? Foi um bom jogo, primeiro tempo foi muito bom, boas oportunidades, controle da bola, não sofreu tanto, o problema do Atlético, CJ... Mas quem é o melhor pra gente votar aqui? Tá, desculpa, perdão. É porque eu não vou votar no Minda, porque tá meio óbvio, né? Parece que ele fez o gol. Cara, mas assim, vou votar no Everson, porque pra mim o Everson, ele salvou o Atlético em 2 lances, pelo menos 2. Um daqueles que parece que com a bola lá dentro que você falou, mas não chegou a cruzar toda a linha. Então eu vou votar no Everson. Everson, voto Iguinho. Eu acho que hoje é unanimidade, hein? Everson. Everson. Você, Eduardo, lá dentro. Claro que é um homem elástico, Everson. Everson e Gabi. Everson, sem dúvida. Eita, se for juntar a quantidade de troféu de conquistas de Everson como melhor em campo, esse homem faz uma estrada daqui até o CT do Galo, hein? Inclusive, Everson eleito o melhor em campo. É ele que lidera, viu, CJ, a briga pra distribuir 100 cestas básicas, mais uma vez, que ele já teve uma vez essa possibilidade, então, não é vou isso? te falar que se fosse pros pênaltis, teria chance de cravar mais ainda, né? Ele ganhou no tempo normal, mas ganharia também. Nos pênaltis. Ô, Gilbert, nós falávamos aqui no primeiro tempo, tinha até anotado aqui que o Atlético tinha feito um bom primeiro tempo, melhor primeiro tempo, e aí uma análise desse segundo tempo. Como um todo, uma análise de 90 e de 180. O Atlético foi, nos 4 tempos, superior ao Juventude? Gostei muito do primeiro tempo na Arena MRV, CJ. O Atlético jogou melhor, mas caiu demais no segundo tempo. Foi dominado no começo da segunda etapa pelo time do Juventude. Teve algumas chances, é verdade, perdeu alguns lances bobos, como perdeu hoje de novo, né? O Atlético, para fazer um gol, é um parto. E hoje precisou de quase 50 minutos para fazer um gol, né? Aliás, em 180 minutos, o Atlético conseguiu fazer um gol contra o Juventude da Série B. Mas é um adversário complicado, é um adversário difícil, e eu acho que o Atlético foi melhor na disputa, mas o jogo de hoje pesa muito, viu, CJ? A partida que o Atlético fez hoje, por toda a dificuldade que jogar aí nos domínios, jogar em Caxias do Sul, a dificuldade é muito grande, são vários desafios, você tem um time acostumado, você tem a torcida contra, você tem a pressão, você tem um time muito forte, muito físico, o Atlético não arregou não, viu? E eu gostei muito da participação do Alan Franco, porque o Alan Franco foi aquele jogador que desde o início destruía, chegava junto, chegava forte, levou até muito jogador do Juventude a reclamar com a arbitragem, e a gente fez a contagem. Né? Mordeu. Quer dizer, o Atlético também se impôs fisicamente, né? E levou muito perigo ao gol do Jandrei, o que não aconteceu aqui. O Jandrei foi quase que um mero espectador do jogo da Arena MRV. Hoje não. Hoje, apesar do Atlético também ter finalizado muito mal, né? Mas levou muito mais perigo. Gostei, o Atlético mereceu a classificação, CJ, mas eu gostei mais do jogo de hoje do que do jogo na Arena MRV. Por incrível que pareça, o Atlético vai
pelo menos até aqui na temporada, né, vai se caracterizando como um time que joga melhor fora de casa do que dentro de casa. Cara. É uma loucura, isso parece uma insanidade, mas é assim. Vitória pra cima do Vasco antes da Copa, volta. Aí empata com o Bahia, sai uma vitória gigantesca contra o Palmeiras, volta, empate com o Juventude. Isso. E agora classifica. Vitória fora de casa. Vitória fora de casa, não precisou dos pênaltis. Então, assim, é o jeito do Barbabol, é o futebol reativo, é controlar a bola, marcar primeiro e jogar no contra-ataque. Hoje não foi bem assim, né? O Atlético até teve muito controle do jogo. No primeiro tempo a gente falava que, gente, o Juventude não passa do meio campo. Pouco chegou, foi só no final da primeira etapa. O Atlético passou boa parte do jogo na intermediária defensiva do time do Juventude. Então, bom controle de jogo, não sofreu. Teve o lance do Everson, por que ele foi eleito o melhor em jogo? Porque teve uma defesaça que ele fez. Foi um gol, né? Foi um gol, né? Numa falha, né, da defesa ali, numa saída errada do Atlético. Mas é assim, o goleiro tá lá pra isso também. É um bom goleiro, é um goleiro muito confiável e salva muito o Atlético. Hoje não foi diferente, mas gostei. E Copa do Brasil é assim também, né, CJ? Ainda mais quando você vai decidir em casa, né? Agora não pode perder os gols que perdeu, hein? Não pode. Gomes, se o Igor Gomes faz aquele gol... Não, o Bernard perdeu. O Igor Gomes já seria tratado como, estão recuperando o futebol. Olha o discurso do futebol. Você acha que ia renovar? Não, se vai jogar hoje? Forte, mas quis falar assim, o Barba tá recuperando o Igor Gomes. Futebol é isso, gente. E nem tá errado de falar isso, não. Os improváveis entraram hoje. Igor Gomes, Dudu, o Minda, que ninguém fala assim, nunca mais eu peço o Minda pelo jogo da ida. Cara, o Maicon também, que entrou bem no jogo, né? Então, assim, cara, eu falei pro Iguinho, gente, não cornetem o Dudu, todo mundo é importante. E o Dudu fez um bom jogo. E jogando no lado que ele tá mais acostumado. O Barba escalou o Dudu pra sair jogando no sábado, no lado direito. Aí não dá. Cara, assim, o jogador já não é mais um garoto. Já não tá com tanta sequência assim. Não, olha a diferença aí de hoje, né, cara? Você vê o Coelho, que tem físico, fôlego maior, de um bate e volta, briga mais do que o Dudu pela direita, não briga? Briga, claro. O Coelho, embora eu prefira também o Coelho jogando pelo lado esquerdo, mas ele se adaptou ali. Entre os dois, eu prefiro o Coelho. Claro. Né? E o Dudu, se tiver que entrar, tem que entrar ali onde ele joga mais confortável, onde ele é o pedaço do campo que ele domina. Ele tem a escritura ali, tá em nome dele. Tá lá, Dudu. Aquele pedaço ali é dele. Ele jogou a vida inteira ali, gente. No Palmeiras fez algumas outras posições, mas é ali que o Dudu ganhou o que ganhou jogando futebol. Então, Barba, de parabéns ao time do Galo, que se recuperou de uma partida muito ruim no sábado para um jogo muito mais difícil. A gente falava aqui, olha, hoje é penal, hein? Hoje eu vou de pênaltis aqui, meu palpite vai para os pênaltis e São Everson vai defender 2 e vai fazer 1, porque ele também é um dos melhores cobradores. Verdade. Mas o destino quis que Alan Minda, nos últimos segundos,